Glória. Ok, ratinho. Com vocês agora. Só organizar aqui. Pronto. Agora sim. Meus irmãos, nós vamos orar e começar a nossa aula de hoje. Hoje é um aulão transicional. Por que transicional? Porque nós estamos acabando uma matéria e começaremos outra. Daqui a pouco eu vou para os avisos em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui diante da Tua palavra. Muito obrigado por aprendermos mais de Ti. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo, pela Tua bondade. Ó Deus, nos purifica com Teu sangue, nos lava, nos ensina cada vez mais de Ti, Senhor. Nos faça crescer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, hoje mandaram algumas perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir abordar todas. O que ocorre? Hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, já algumas dúvidas. Essa aula é o seguinte: semana que vem eu estarei em Pirapora, trabalhando à noite. Vou ficar 2 semanas com a ajuda do Senhor. E nessas 2 semanas, nosso irmão Judá vai estar dando aula para vocês de costumes e geografia bíblica. Eu lanço o link da matéria amanhã, no mais tardar. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque aí os irmãos terão 2 aulas de aula, 2 dias de aula, 2 segunda-feira com o nosso irmão Judá. Aí depois eu volto, continuando com as outras matérias. Então hoje, para não descasar, hoje eu vou trabalhar com os irmãos temas diversos, tá bom? Existem vários temas aqui, e a gente não precisa ficar só nesses. Se os irmãos tiverem dúvida, os irmãos vão mandando, e a gente vai conversando vai conversando sobre os temas, ok? Certinho? Podemos começar, meus irmãos? Vou começar nessa ordem aqui de baixo para cima, que a gente chega a alguns temas, algumas discussões. Qualquer coisa, os irmãos mandam no chat, levanta a mão, ou mesmo abre o microfone, tá bom? Muito bom. Primeira pergunta aqui. Como Jesus estava sujeito enquanto estava na terra, ele também poderia ficar doente? Ou até mesmo pegar lepra pelo fato do seu estado pelo fato de ter estado com pessoas nessas situações? Dúvida. Todos os milagres que Jesus realizou estão no Evangelho? Ok. Aqui nós temos 2 questões, né? Uma questão sobre a situação de Jesus e outra questão sobre o Evangelho, sobre os milagres de Jesus no Evangelho. Vamos responder a primeira questão. Olha aqui, ó. Vamos lá. Jesus. Essa primeira pergunta aqui, irmãos, entra num seguinte tema que chama Cristologia, o estudo de Cristo. E nós sabemos que Jesus tem 2 naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Por exemplo, ó, 1 Timóteo 2:5, se a minha memória não estiver enganando. Olha aqui. Ó, 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Jesus, homem. Outro texto aqui, ó, no princípio era o 1 João 1. João 1. Nova tradução Almeida. No princípio era o verbo, era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria feito. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado de Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de testemunhar da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem.
Ele não era a própria luz, mas veio testemunhar da luz, estando chegando ao mundo a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Aqui é a palavra que todo mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Contudo, os que receberam, recebeu os que creram, deu-lhe nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Aquela palavra tornou-se carne entre nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça. Tornou-se carne. Ok? Mais um versículo aqui, ó. Jesus teve sede. Aí, ó. João 19, 28. Vamos ver aqui. Paz, Dani. Paz, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mais tarde, sabendo que estava próximo ao seu fim, concluiu e disse: tenho sede. A pergunta que nós estamos respondendo é se Jesus podia ficar doente ou pegar lepra. E a resposta é mais um texto. Em tudo padeceu para que pudesse interceder. Aí, ó, Hebreus 12, 18. Por esse motivo, ele era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir sumo sacerdote misericordioso em relação para propiciar todo pecado. Considerando por tudo isso, sofreu quando tentado, e ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantes são sendo tentados e atacados pela tentação. Glória a Deus. Então, a primeira pergunta é o seguinte: Jesus, é um teste lógico. Jesus era homem? Sim. Os homens podem ficar doentes? Sim. Então, Jesus podia ficar doente? Sim. E ponto final. Ah, por que ele não pegou lepra? Não sei. Assim como eu não sei porque alguns de vocês não têm gastrite, ou porque alguns de vocês não têm problema de vista. Cada um tem sua lida, cada um tem sua cruz, cada um tem as consequências da sua vida. Então, Jesus poderia sim ficar doente, ok? Ah, pastor, mas Jesus teve contato com vários leprosos e não pegou lepra. Existem inúmeros casos de pessoas que têm contato com leprosos e não pegam lepra, certo? Mesmo sendo altamente contagioso, uma doença altamente contagiosa, existem esses casos de pessoas que não pegam lepra. Eu congreguei com um pastor, ele era pastor auxiliar na igreja que eu congregava, pastor Geraldino, que ele dizia que tinha um irmão lá no Rio de Janeiro responsável por servir ceia no leprosário. E na época as pessoas ceiavam no mesmo copo. O irmão ia lá e ceiava no mesmo copo com os leprosos e nunca pegou lepra. Então, irmãos, essas são as questões, tá bom? Para quem ficou claro essa primeira situação? Ficou claro? Sim ou não? Sim. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém. Muito bom, muito bom. Segunda pergunta aqui. Todos os milagres que Jesus realizou estão relatados no Evangelho? Ok. Não podemos escrever tudo, mas o que foi escrito foi para crer. João. João sobre outros milagres. Aqui. Pronto. João 25, 21, 25. Aqui, ó. Jesus realizou ainda muito mais outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma,
acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escrevem. Os livros que se escrevem. Ok, irmãos? Então, Jesus Jesus teve 3 anos de ministério intenso. 3 anos de ministério intenso, profundo, intenso, profundo. Então, Jesus fez milagres demais. Nós vemos que na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, e curou a muitos. Aí, ó, e na mesma hora aqui, ó, Lucas 7, e naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Esse versículo de 1, 2, 3, 4, 5 linhas, irmãos, relata uma infinidade de milagres. Não sabemos quantas pessoas foram curadas, sabemos que foram muitos. Não sabemos quantos que foram expulsos os demônios, sabemos que foram muitos. Não sabemos quantos foram curados, foram muitos. E aí, pastor, como é que eu interpreto isso? Porque eu tenho que entender 2 coisas. Coisa número 1, irmãos, coisa número 1. O que está na Bíblia é suficiente para eu ser salvo, ok? Então, eu não tenho que ficar esperando uma revelação maior, ou quando eu tiver uma revelação maior, eu me converterei. Não, nada disso. E a segunda coisa, irmãos, que Deus tem muito mais poder do que está escrito na Bíblia. Muito mais poder do que está escrito na Bíblia, muito mais poder. Então, se a gente contar todos os milagres que estão na Bíblia, ainda são poucos. Jesus ainda fez muito mais. Por isso, podemos seguramente depositar nossa confiança nele. Amém? Ficou claro? Sim? Tranquilo? Amém, amém, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sobre esse tema aqui, irmãos, sobre esse tema aqui, existe alguma dúvida? Existe alguma dúvida? Existe alguma dúvida? Então vamos lá. Deus aprovou o voto de Jefté? Não. Deus não aprovou o voto de Jefté. Por quê? Não passarás o seu filho no fogo. Levítico. Aqui. Levítico 18. Não darás nenhum dos teus filhos para sacrifício a Moloque. Não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Ah, mas aqui está falando do seu filho. O filho a Moloque. Não passarás o seu filho no fogo. Deixa eu tirar Levítico aqui. Levítico, Deuteronômio. Entre ti não ache quem passe seu filho ou sua filha no fogo. Deuteronômio 18, 10. Deuteronômio 18. Entre ti não ache quem passe seu filho pelo fogo, nem que seja adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Muito bem. Então, irmãos, Deus não aprova nada que não está na Bíblia. Deus não aprova nada que não está na Bíblia. Deus não aprova nada que estava na Bíblia. Mas, pastor, aí vem aquelas pessoas que gostam do resultado e não do método. Mas, pastor, ele falou que ia sacrificar a primeira coisa que saísse na porta dele se ele tivesse vitória. E ele teve vitória, pastor. Como o senhor explica um negócio desse? Como o senhor explica uma situação dessa? Pois bem, existe uma questão bem simples, irmãos. Deus estava muito interessado em dar vitória ao povo de Deus, dar vitória ao povo de Israel, de tal maneira que com voto ou sem voto, Deus daria vitória a Jefté. Jefté foi terrivelmente sábio, irmãos. Ele negociou, ele conversou, foi para a guerra e venceu. Só faltou sabedoria na hora de fazer o voto. E aqui existe um adendo. Pastor, eu fiz a campanha, pastor, eu ungi minha casa, pastor, e eu vi a diferença.
pastor, eu dei 7 voltas em torno da igreja e eu vi a diferença. Pastor, eu joguei a pedra espiritual de Davi no Golias e eu vi a diferença. Pois bem, você está fazendo, tudo que você está fazendo, nada está na palavra de Deus. Em nenhum momento Deus manda fazer essas coisas. O que Deus manda, a gente deve fazer com certeza e confiar. Mas teve resultado e a gente tem que fazer uma pergunta séria. Teve resultado. Se veio de Deus, é porque Deus é misericordioso. Mas talvez possa ter vindo do adversário para você viver enganado. Então, irmãos, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Os irmãos entenderam isso aqui? Sim ou não? Sim, sim. Algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer comentar, acrescentar, dizer algo? Quer, amor? Quer, irmã Kézia? Dizer algo? Ah, beleza. Muito bem, muito bem. Então vamos continuar com a nossa lista aqui. Vocês estão quietinhos hoje, né? Deixa eu ver vocês aqui. Fala, Dani. Então, vamos lá. Senhor. Ok, vamos lá. Duas perguntas aqui, ó. Vamos pegar uns temas que estão relacionados aqui. De onde veio Melquisedeque e como ele sabia de Deus? Salém e Jerusalém são a mesma coisa? Muito bom, muito bom. Então vamos pegar aqui, ó. Melquisedeque na Bíblia. Davi conquista Jebus. Gênesis. Gênesis 14. Olha aqui, irmãos, vamos lá. Aqui, capítulo 11 de Crônicas. Não, vamos pegar a referência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não, que é palhaçada, né? Crônica 11. Muito bom. Olha aqui. Vamos fazer um parêntese. Jerusalém e Melquisedeque estão profundamente ligados. Olha aqui. Esse aqui eu posso tirar. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus que moravam na cidade passaram por ali, que seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ali passou a ser chamada Cidade de Davi. Aconteceu assim, naquele dia disse seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel de água e os ataque. Por isso se diz: os cegos e os aleijados não entram na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e chamou de Jerusalém. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro até ficavam no palácio. Davi ficou fortaleza. Muito bom. Então, a cidade era dos Jebuseus. Davi conquistou e chamou de Jerusalém. Ok, vamos lá. Gênesis capítulo 14. Vamos ver o capítulo inteiro. Que a gente começa no versículo 18. Vamos, capítulo 14. Capítulo inteiro. Gênesis 14.
Ok, qual que é o contexto? O contexto é o seguinte: 5 reis se rebelaram contra 4 reis, fizeram guerra e Abraão foi lá salvar Ló. Muito bom. Versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém. Salém, irmãos, é a mesma coisa que Jerusalém, tá? Sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ok. Salém, Jerusalém, a mesma coisa. Jebus, a mesma cidade, tá? Só vão mudando o nome de acordo com os povos que lá estavam. E aí vem uma pergunta interessante. Como que ele sabia sobre Deus? Olha aqui, irmãos, deixa eu mostrar um versículo para os irmãos aqui. Vou pegar aqui, ó. Gênesis capítulo 12. Ok. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de vocês um grande povo e abençoarei grandemente. Pergunta, irmãos, como que Abraão conheceu a Deus? Como que Abraão conheceu a Deus? Duas maneiras essa resposta. Como Abraão conheceu a Deus? Alguém me responde? Como que Abraão conhecia a Deus? Como que ele ficou sabendo de Deus? Duas respostas. Duas respostas. Quem me responde? Quem me responde? Quem me responde? Quem respondeu? Vinícius. Ah, Vinícius, muito bem. Vamos lá? Vamos ver se a resposta de Vinícius confere. Gênesis 11. Aqui. Olha lá. Aqui, ó. Sem gerou Artafate. Artafate gerou Salá. Salá gerou Éber. Éber gerou Peleg. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. Naor gerou Terã. Terã gerou Naor, Pará, Terã gerou Abraão. Então, Abraão está 9 gerações de 100. Quem for 100? 100 foi o cara que sobreviveu ao dilúvio junto com Noé. Pastor, 9 gerações é muita coisa. Pois bem, se você fizer a conta aqui, irmãos, se você fizer a conta, uma hora vocês fazem a conta. É bem provável que Arfaxade estivesse vivo quando Abraão vivia. Muito bem provável, se fizer as contas aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha uma tradição oral muito forte na família, dos relatos que Deus fez. Então, ok? Então, nós estamos vendo que Abraão estava a 9 gerações de 100. Tranquilo nisso aqui? Ok, muito bom. Voltando para o capítulo 12, irmãos, voltando para o capítulo 12. Além de Abraão ter 9 gerações que dava bem perto do dilúvio, Abraão também teve uma revelação especial de Deus. Então ele conheceu a Deus pela sua história e conheceu a Deus por essa revelação. Até aqui tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Até aqui tranquilo? Sobre Abraão? Beleza, mas a pergunta é, como que Melquisedeque conheceu o Senhor? Antes de falar de Melquisedeque, deixa a gente vir aqui num texto, ó, Jó 1. Jó 1. Havia na terra de Uz, dos caldeus, terra também próxima a Abraão, um homem chamado Jó. Era íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos, 7 filhas e possuía camelos. Seus filhos costumavam dar banquetes. Terminando os banquetes, Jó mandava oferecer o holocausto ao Senhor. Talvez meus filhos tenham pecado no íntimo. 7 dias os anjos veio apresentar ao Senhor e Satanás veio com eles.
Ok, muito bem. Os irmãos estão vendo que Jó era mais ou menos da mesma terra de Abraão. E pelo contexto aqui, Jó também conhecia a Deus. Como que ele conhecia a Deus? Conhecia a Deus, ele vai dizer no capítulo 2, ó, aqui, ó. Esse ó, sei que tudo sabe, o Senhor, e o busca meu conhecimento, falei de coisas maravilhosas. Agora escutei, ó, meus ouvidos já tinham ouvido dizer ao teu respeito. Essa frase é muito importante. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui antes de responder a pergunta. Tem pessoas que ficam falando, eu não sou crente porque eu preciso de ver, eu preciso de sentir, eu preciso de ter. Não, irmãos, se você já ouviu falar de Deus, você já tem poder suficiente de Cristo para seguir. Olha o tanto que Jó vive e passa só de ouvir falar. Então, a tradição oral era muito forte. Voltando aqui para Jó, voltando aqui, passando aqui para Gênesis 14, 18 agora, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Irmãos, lendo esse texto aqui, assim, de maneira superficial, quem era mais velho? Melquisedeque ou Abraão, na concepção dos irmãos? Irmãos, olhando esse texto por alto, assim, quem os irmãos acham que era mais velho? Hã? Quem? Melquisedeque. Ó, Abraão não é chamado de rei em momento algum, Melquisedeque já tem o título de rei de uma cidade, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e lá a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Então, essa ideia de bênção, um abençoar o outro, nesse momento aqui do Antigo Testamento, nessa faixa do Antigo Testamento, estava muito relacionado à idade, porque Isaac abençoou seus filhos, Jacó abençoou seus filhos, José abençoou seus filhos, os irmãos estão vendo? Os pais abençoam os filhos. Se Abraão, que era mais novo que Melquisedeque, estava 9 gerações do dilúvio, Melquisedeque possivelmente, assim, não sei, estava 8 a 6, então ele tinha informações de Deus, além de uma revelação que Deus deu para ele. Então, assim a gente entende. Aqui, irmãos, Melquisedeque, lá em Hebreus, irmãos, lá em Hebreus, o escritor de Hebreus faz uma aplicação, diz que Melquisedeque representa Cristo. Aqui, irmãos, nesse Antigo Testamento, aqui Melquisedeque é um homem real que nasceu, morreu, estava situado em uma cidade, precisava comer pão e beber vinho. Existem pessoas que acham que Melquisedeque aqui já era uma figura de Jesus desde muito antigo, que era o próprio Jesus vestido de Melquisedeque. Não, meus irmãos, aqui era um homem que era tão esperto de Deus que teve a capacidade de abençoar o pai da fé. E aqui eu quero dar uma informação para os irmãos importante. Os mais famosos talvez não sejam os mais cheios. Os mais famosos também talvez não sejam os mais cheios, ok? Nesse texto aqui, irmãos, quem aparentemente é mais próximo de Deus? Melquisedeque ou Abraão? Abraão? Nesse texto aqui. Não, irmãos. Vamos lá. Se é lícito o maior abençoar o menor, quem está abençoando quem aqui? Melquisedeque está abençoando Abraão. Quem é o mais famoso? Abraão. Quem tinha um plano maior? Abraão. Quem Deus escolheu para uma grande nação? Abraão. Mas quem estava mais perto de Deus nesse contexto aqui é Melquisedeque.
Então, existem pessoas, irmãos, que não vão fazer grandes coisas aparentemente no mundo, na obra, você não vai conhecer ele, mas ele é profundamente cheio de Deus. Amém? Amém? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Tranquilo? Muito bom. Alguma dúvida aqui? Nesse contexto aqui? Alguma dúvida? Verdade, né, Aline? Então vamos lá. Próxima pergunta aqui. A pergunta básica. Por que Deus não destruiu o diabo? Por que Deus não destruiu o diabo? Por que Deus não destruiu o diabo? Vamos lá, irmãos. Eu não gosto muito de sair com esse versículo, mas eu tenho que, antes de dar qualquer explicação, eu tenho que ler esse versículo para os irmãos, antes de dar qualquer explicação. Olha aqui, ó. Deuteronômio. Alguém sabe me dizer qual versículo eu vou dizer? Alguém sabe dizer qual versículo eu vou dizer? Alguém sabe dizer qual versículo eu vou dizer? Deuteronômio 29. Esse versículo. Vou pôr na NVI aqui para ficar bem. Não, NVI não, vou apelar. Vou pôr aqui na LT, nova linguagem, LT, nova linguagem, não sei o que lá de hoje. Ok. LTLH. Há coisa que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos todas as suas leis. Ok? Tá bom? Beleza, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem coisas que não são reveladas para nós. Isso não deve ser um versículo, de preguiçoso. Tem gente que tem preguiça teológica. Eu não vou estudar, eu não quero ler, porque existem coisas que Deus revelou, existem coisas que estão ocultas. Não, irmãos. Mas pela fé, eu entendo, pela fé, eu creio que tem coisas que não têm explicação. Ok? Os irmãos estão entendendo isso aqui? E aí, eu sempre vou buscar estudar para entender sempre as coisas, mas existem coisas que não têm explicação. Vou entender só na eternidade. Nós estamos estudando Eclesiastes aí, Eclesiastes prova a nós que existem coisas que a gente não vai entender, que é vaidade. Por que eu estou dizendo isso aqui para os irmãos? Eu estou dizendo isso aqui para os irmãos porque tudo que eu disser agora é simplesmente filosófico. O que eu disser agora, irmãos, é simplesmente uma possível explicação. Pastor Lucas, você tem certeza absoluta? Não. Por que você não tem certeza absoluta? Porque a Bíblia não diz claramente porque Deus não matou o diabo. Certo? Certo? Ok? Mas vamos lá. Por que Deus não matou o diabo, irmãos? A resposta é simples. Deus não matou o diabo porque Deus já venceu o diabo. Quer ver? Apocalipse 20. Vamos lá. Ok. Escuta isso aqui, irmãos. Escuta isso aqui. Agora, aqui, irmãos, exige de nós muita fé. Exige de nós muita fé. Muita fé. Ok? Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, o cerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que 1000 anos acabassem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos assentando sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar e viu almas de todos que foram degolados por testemunho de Cristo. Não adoraram a besta, nem a imagem, nem o sinal de sua besta, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos reviverão
até que os 1000 anos sejam acabados. Bem-aventurado o santo que faz parte da primeira ressurreição, sobre a qual a morte, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, e Gog e Magog, cujo número é da areia do mar para juntar nas batalhas. Irmãos, aqui existe um comentário, tá vendo aqui? Ó? A gente peca, o diabo tem culpa no nosso pecado? Tem, mas ele não é todo culpado, porque o mundo será governado por Jesus por 1000 anos, esse mundo terrestre. Nós vamos estudar isso em escatologia, e aí, depois de 1000 anos, Jesus governando, o povo ainda vai querer o diabo, tá bom? E sobre a largura cercar o céu, e o diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite estão atormentados para sempre. Amém. Irmãos, agora existe um nível de fé bem grande. Me responde, irmãos, os tempos desse texto estão no passado, no presente ou no futuro? Se você tiver uma Bíblia aí, abra uma Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Os textos, os verbos desse texto estão no presente, no passado ou no futuro? Vamos ver aqui alguns verbos para a gente ver. Ok. E vi, para facilitar os irmãos. Eu vi. É passado, presente ou futuro? Presente. Ah, tá. Prendeu. Passado, presente ou futuro? Aula de português, né? Encerrou. Passado, presente ou futuro? Passado. E vi. Passado, presente ou futuro? Vi. Eu vi. Ah, beleza. Bem-aventurados tem a parte, né? Será solto. Aqui está no futuro, mas beleza. E sairá a enganar as nações, tá? Cujo número não. E subiram na largura. Depois, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, onde as bestas e o profeta. Foi lançado. Passado, presente ou futuro? Ok? Muito bem. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? É porque é a mesma pergunta. Por que Deus não mata os traficantes, tantos homens maus? Por que Deus não mata as pessoas, não sei o que lá? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a resposta é simples. Deus já resolveu. Existe um lago de fogo e enxofre pronto para eles. Aqui, ó, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Já existe o inferno, já existe a morte, já existe o lago de fogo. E aí a gente acha que não é suficiente, a gente acha que isso não é suficiente. Então, por que Deus não matou o diabo? Porque no plano de Deus, ele já está destruído, ele já está condenado, ele já está totalmente, ele está totalmente averso, totalmente derrotado. O diabo é um derrotado, é um fracassado. Ele é um fracassado poderoso. Ele é um fracassado com muito poder de engano, mas ele é um fracassado. Ele já perdeu, acabou para ele. Ok, irmãos? O problema é que existe o seguinte, e aqui eu continuo no campo da filosofia. Uma vez C.S. Lewis disse o seguinte, nós somos tão ingratos, mas tão ingratos, que se não houvesse a opção da gente virar as costas para Deus, nós jogaríamos na cara de Deus. Deus, eu só estou aqui porque o Senhor não me deu opção. Deus, eu só estou aqui porque o Senhor não me deu escolha.
Eu fui obrigado a te amar, eu fui obrigado a te seguir. Não havia outra opção para a minha vida, não havia nenhum outro Deus para eu seguir. O Senhor é egoísta, o Senhor é controlador, o Senhor é possessivo. Deus me perdoa, que eu só estou explicando para os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É por isso que existia uma árvore no jardim. A árvore não estava lá para as pessoas comerem dela. Ah, Deus colocou porque Deus queria que o povo pegasse. Não, Deus colocou para que Deus desse ao homem a opção. Você me quer ou quer o engano? Nós queremos a Deus ou queremos o diabo? E esse é um papel do diabo na história. Ok? Os irmãos estão entendendo? Só que tudo isso, irmãos, são pequenas explicações. A palavra de Deus não taxa, não escreve. A palavra de Deus não diz. E aí, quando a gente estudou a morte dos cananeus, a gente deve reforçar isso aqui. Independente da decisão, Deus é justo. Deus é justo. Ele é justo. Certo? Certo? Amém? Amém, meus amados irmãos? Então, para as questões que me são difíceis, o que eu faço? Eu oro. Para as questões que me são difíceis, eu oro. Eu oro. Eu oro. A gente ora. O que eu entendo, eu aprendo. O que eu não entendo, eu creio. E aí nós vamos levando. Certo? Vamos lá. Diversos temas falam se Jesus não conflitou as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou. Fala das diferentes escribas que usam a lei para abusar do povo. Mateus 5 ao 20, Lucas 11 ao 46, Mateus 23. Como explicar esse abuso da lei em diversos temas? Olha, vamos lá. Ok, deixa eu ler esses versículos aqui para a gente poder entender. Vamos lá, Mateus 5. Nova linguagem, nova tradução, linguagem de hoje. Beleza. Outra é qual? Lucas, Mateus 23. Mateus 23. Nova linguagem de tradução de hoje. Vou pegar só a papel. Lucas 46, 11. Nova tradução da linguagem de hoje. Beleza. Lucas 11. Vamos lá, versículo 17. Não pense que vim acabar com a lei ou o ensinamento de Moisés, mas vim para acabar com eles. Não vim para acabar com eles, mas vim dar sentido completo. Eu afirmo que isso é verdade. Quando os céus e a terra durarem, será tirada na menor a letra, certo? Portanto, qualquer um que nos obedecer ao menor dos mandamentos ensinar aos outros homens será réu. Menor, por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar aos outros fará mesmo considerar grande no reino do céu. Irmãos, esse aqui, dar o sentido completo, é por isso que eu não gosto muito da tradução da linguagem de hoje. Eu vim completar, né? Mas beleza. Esse texto está falando aqui, como eu já falamos lá, quando estava estudando o Antigo Testamento, que Jesus Cristo, nós não estamos mais sobre a lei do Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu a lei e nos deu a lei real, ok? Muito bem, muito bom. Então, essa parte do Antigo Testamento está resolvida. Agora vem cá, versículo 23, versículo Lucas 23, 4. E amarrando o fardo pesado, pôs sobre os outros, mas esses não o ajudam, nem sequer com um dedo.
Lucas 11, 46. E Jesus respondeu: ai de vocês, mestre, que põem fardos pesados sobre os outros, e eles podem aguentar, mas vocês não cuidam nem mesmo do dedo para que possam carregar esses fardos. Muito bom. Por quê? A pergunta é: por que isso acontece? Por que ocorre abuso de leis? Vou responder para os irmãos. Vamos lá. Vou explicar para os irmãos sem dar o tempo de hoje, ok? Por que acontece, irmãos? Acontece pelo seguinte fato: onde há homens, a busca pelo poder. Onde há homens, a busca pelo poder. Então, as pessoas que têm poder querem mostrar o seu poder, querem manter-se no poder. Para conta disso, eles aumentam a lei sobre o povo. Os judeus, os escribas faziam isso para poder ter mais controle sobre o povo, oprimir o povo, pegar dinheiro do povo, enganar o povo. E por que isso acontece? Porque o homem é pecador e aqueles homens não eram convertidos de verdade. Então eles usavam a lei para poder se tirar vantagem das pessoas. Não diferente de hoje em dia. Hoje em dia existe uma série de pessoas que usam a lei, que usam a Bíblia, que usam o Evangelho para tirar proveito das pessoas. E aí, hoje em dia, existem dois motivos. Isso acontece por quê? Porque existem falsos líderes. Isso acontece por quê? Porque existem pessoas que deixam, tem pessoas que parece que gostam de ser controladas, gostam de o fardo ser pesado. Se não tiver uma imposição, se não tiver um controle, parece que a pessoa não é feliz na igreja. Na verdade, uma pessoa com problemas bíblicos e psicológicos. Então, irmãos, só existe abuso de poder, abuso da lei para ter poder, ter dinheiro, entender? Ter benefícios pecaminosos. Por isso que acontecia, certo? E por que Deus não impedia? Deus impedia, Deus mandou a palavra, tinha uma Bíblia do lado deles para eles poderem estudar, ok? Então, irmãos, por isso que essas coisas aconteciam. Então, fica ligado, se a pessoa te pede, irmãos, submissão só é válida se tiver de acordo com a Bíblia. Submissão só é válida se estiver de acordo com a Bíblia. Gente, não existe submissão anti-Bíblia. O que isso quer dizer? Por exemplo, o meu pastor, eu quero muito ir, deixa eu pegar um exemplo aqui, eu quero muito ir no shopping, andar na roda gigante. Aí o pastor fica sabendo e fala assim: você não vai. Por que eu não vou, pastor? Porque eu estou falando e você não pode ser insubmisso. Olha, deixa eu te falar, sai fora. Essa pessoa não tem esse poder sobre você. Ok? Agora, se ela apresentar motivos bíblicos reais, que não existem, ou eu estou querendo ir na Expo Montes, no show de Gustavo Lima. Irmão, pelo amor de Deus, não vai não. Lá é muita bebedice. Lá vai ter muita prostituição. Lá vai ter muito engano. A Bíblia manda a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia manda a gente vigiar com quem a gente anda, ok? Então, existe embasamento bíblico. Se não, pula fora, pula fora. Maldição sem causa não pega. Deixa eu até achar esse versículo aqui, ó. Maldição sem causa não pega. Versículo. Aqui, ó. Como a neve no verão, a chuva cai, a boca tudo, como passa vaguear a andorinha, o açoitado pelo cavalo. Cadê? Aqui, ó. Como vaguear, como andorinha, assim a maldição sem causa não virá. O que é essa maldição sem causa, irmãos? Essa causa aqui, irmãos, existem vários motivos, mas vamos pegar motivo bíblico. Eu vou amaldiçoar fulano de tal, porque eu sou pastor. Não, moço, não vai acontecer nada. Eu estou debaixo da palavra de Deus.
Maldição contra mim não pega, porque contra Israel não vale encanto nem feitiço. Nós somos protegidos em Deus. Então tenhamos paz. Amém, irmãos? Amém? Ficou claro? Sim, não, 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 sim, não, 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 sim, não, 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 sim, não, 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 não. Amém. Ó, irmãos, esse aqui eu não entendi muito. A soberania e sinceridade dos que seguem a Jesus, o caráter cristão, quero que aborde esses assuntos. Vamos lá. A soberania e a sinceridade dos que servem a Cristo. Esse aqui eu não entendi, sabe? E o caráter cristão, irmãos? O que é o caráter cristão? É você ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo. Pastor, eu tenho dificuldade nesse tema. O que eu faço então? Começando, eu quero começar, pastor. O que eu começo? Olha, é interessante você ler a Bíblia toda, mas se você quer começar, leia o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Você crê que Jesus Cristo é o Salvador? Creio. Você crê que ele morreu e ressuscitou para perdoar seus pecados? Creio. Pastor, quero viver uma vida santa. Então começa pelo Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai conseguir desenvolver um caráter ilibado, certo? Eu brinco que todo o evangelho, todas as epístolas de Paulo é um comentário de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia e viva por isso, certo? Dá uma boa série, irmãos, de comentários acerca do caráter cristão. E aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo mais coisas, né? O fruto do Espírito nos foi dado e o Senhor tem interesse de ser cultivado em nós e dar força para que ele cresça em nós. Amém? Amém? Ficou claro, irmãos? Só que a soberania e a soberania e a sinceridade dos crentes que eu não consegui captar. Mas, amém. Tem mais alguma dúvida, meus irmãos? Tem mais alguma dúvida que os irmãos querem apresentar? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida que os irmãos querem comentar, querem apresentar para nós nessa noite? Ô, pastor, certa vez fulano comentou tal coisa. Tem? Alguém quer compartilhar? Dani, Aline, Késia. Késia respondeu ao vivo aqui. Não. Não tem dúvidas, não tem mais dúvidas, nada a acrescentar. No momento, não. Nada a acrescentar? Ué, irmãos, então, por hoje é isso. Então é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Ai, Deus glorioso, Deus maravilhoso, fiel, verdadeiro, justo e santo. Meus irmãos, eu vou mandar o link, eu vou editar e vou mandar o link da próxima matéria para os irmãos, que é Geografia e Costumes Bíblicos. Uma bênção, tá? Em nome de Jesus, vamos nos ater à palavra de Deus. Tá todo mundo atrasado nas atividades. Vamos colocar as atividades em ordem. Vocês ganharam uma semana a mais. Semana que vem estamos estudando com o nosso apóstolo Judá. Em nome de Jesus Cristo, eu vou tentar ver as aulas no contraturno, certo? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Amém? Glória a Deus. Mas dá tempo. Eu conversando com o irmão, eu falei, moça, eu quero que você se organiza. Eu quero que você se organiza para que em janeiro eu te dê um diploma. Então você trata de fazer essa atividade. Ô Aline,
Como é que nós vamos fazer, Aline? Você vai pegar um bate e volta, Aline, para vir aqui em Montes Claros, para a gente poder te dar o diploma? Você tem parente aqui, Aline, em Montes Claros? Conhecido? A gente arruma um colchão para você na igreja, moça. Você pega, tem um ônibus que sai aí na sexta e volta na segunda. Ó, que maravilha! Você conhece os crentes aqui e recebe o diploma. Vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Nem que a gente manda pelo correio. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Dani, ora por nós, em nome de Jesus, para a gente encerrar a aula de hoje. Amém. Pode escutar, gente? Eu tô com o fone aqui, Alto, eu tô... alto e claro, muito bem. Soberano eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor, obrigada por mais uma vez, Pai, por tudo que eu tenho feito, Pai, por esse estudo, Senhor Jesus, por ter mais aprendendo a tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor Jesus. Abençoe uma boa noite de sono, Senhor, para todos, em nome do Senhor Jesus. Peço agora para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã, no mais tardar, eu vou estar lançando essa aula para os irmãos.